Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos aprender a fazer essa fofurinha aqui, ó, de 9 centímetros. Eu fiz para fazer conjunto com outra cor de casaquinho que eu tenho aqui, vou mostrar para vocês. Ó, esse casaquinho aqui, que eu já tenho aula aqui no canal. Dá uma olhadinha aí nos últimos vídeos que você vai encontrar a aula desse casaquinho aqui, tá bom? A jaquetinha bomber. E esse sapatinho eu vou deixar como kit também, fazendo parte desse kit que eu dei o nome de kit Pedro, tá bom, gente? Se quiserem fazer cano baixo, também tem aqui o outro sapatinho dessa, não é dessa cor, mas é esse aqui, tá? O cano baixo, a versão dessa botinha aqui em cano baixo, tá bom, gente? Então, quer acessar essa aula, é a aula anterior a essa, tá bem? Se você já gostou da nossa botinha, amor, olha só que fofurinha, deixa o seu like, gente, não deixe de dar o like que ajuda bastante, tá bem? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever, vai lá dar uma pausa no vídeo rapidinho e vai lá se inscrever, vai ser muito bom ter você aqui junto comigo. Vou medir aqui pra vocês, ó, a solinha, que fica com 9 centímetros, ó. A tensão de pontos para trabalhar nesse tipo de solinha que é aberta, a quantidade de pontos que eu uso é para tensão de ponto moderada, não é aquele ponto apertadíssimo, não. Senão a sua sola ou o seu sapatinho vai ficar menor do que você tá querendo, tá bom? Tipo, esse de 9 vai ficar com 8 centímetros. Então, a tensão de ponto é moderada, não aperte aí, não é até bom para você poupar aí a vida das suas mãos, né? Evitar aí uma tendinite, outros tipos de doenças que podem vir pelo fato de ter movimentos repetitivos e apertar muito o ponto. Mostrando melhor aqui para vocês, ó, a nossa jaquetinha. Essa cor aqui eu amei, gente. Então eu fiz aqui, procurei fazer da mesma cor para combinar, tá? Tem um pouquinho coisa de diferença, mas quase não se percebe, né? Então eu achei que combinou muito, que ficou muito legal, ó. A outra jaquetinha que eu tenho aqui é um azul mais escuro. Eu já vou passar a lista de materiais para vocês, mas antes, se você quer ampliar aí o seu nicho, gosta desse ramo aí de calçados, de sapatinhos de bebê, eu tenho aqui agora no Clube de Canais o infantil também, venha fazer parte. E tem também o curso, gente, do 34 ao 39, tamanho adulto. Vocês vão amar as aulas. É muito bom para você ter uma renda extra, tá? Que é um produto totalmente inovador, assim, que você quase não vê. Na modelagem que eu uso desse tênis tipo All Star, não tem, gente, não tem. Eu já procurei, antes de fazer o curso, eu já procurei alguns parecidos, não tem. Então, você vai encontrar só lá no meu curso, dá uma olhadinha. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link que vai lá direto para página de vendas, tá? Qualquer dúvida você pode estar me procurando, tá bom, gente? Eu te garanto que você vai amar. Se você gosta de fazer crochê, se faz o básico, gente, você vai tirar de letra, não tem dificuldade. Eu acompanho também o aluno, qualquer dúvida eu tô ali para poder tirar. Esse curso é vitalício e você vai ter ele para sempre, gente. Então aproveita, tá num precinho ótimo. Agora nós vamos para a lista de materiais. Começando aqui pelo cadarcinho. Esse cadarcinho, ele tem aproximadamente 64 centímetros, eu medi, então aproximadamente, porque às vezes dá pequenas diferenças de um para o outro, né? Então tem aproximadamente 64 centímetros, os ilhóis que eu usei é o número 54 de alumínio, e o alicate também, alicate para ilhóis, número 54, vou pegar aqui para mostrar para você. Ó, eu uso esse aqui, tanto alicate quanto cadarcinho e ilhóis são lá da JHP Metais. Vou deixar o contato aqui de todos os fornecedores, inclusive do seu Hermílio, na descrição do vídeo. Então, lá da Karina Aviamentos, vou usar a palmilhinha e o moldezinho. A palmilhinha eu só uso mesmo para estar modelando o sapatinho, mas você pode estar adquirindo para você usar dentro do sapatinho mesmo, tá? Pode usar colado, tanto quanto solto, tá bom? As etiquetinhas que eu usei são lá da Cuticutem. Deixo também abaixo o contato. A minha, essa aqui, ó, ela tem
3 de comprimento por 1 de altura, tá? Eu gosto muito desse tamanho, que ficou um tamanho ideal para usar nos meus sapatinhos. E aqui, ó, a caixinha que eu ganhei, personalizada, com a minha marca. Tem aqui as de coraçãozinho também. Ó, inclusive eu usei nesse outro uma de coraçãozinho aqui na linguetinha. E a retangular aqui na parte de trás, de calcanhar. Aí, também iremos precisar de tesoura, marcador, agulha de tapeçaria e agulha 1,75. Essa agulha de tapeçaria que eu uso aqui é a número 18. Agulha 1,75. Cola, para a gente tá colando as etiquetinhas e algumas partes do sapatinho. E um sprayzinho com água para fazer a modelagem. As linhas que eu usei foi a branca e a azulzinha. Eu vou passar a cor já. Elas têm 370 de tex, são da Pinguim, ambas da Pinguim. A marca é Pinguim, né? É Bela. A cor que eu usei azul foi a 501. E branco é branco, acho que é a cor número 2, ó. Então, é isso aí. Acredito que eu tenha passado tudo pra vocês, tá? Vou deixar uma sugestão pra você, ó. Como essa palmilha não tem lado, se você quiser usar uma plaquinha assim, ó, pra sinalizar o lado direito ou esquerdo, fica bem legal. Ou quiser usar aquele símbolozinho do All Star, aquela estrelinha assim, na Carina Aviamentos vende, tá? Fica também a seu critério. Essa plaquinha aqui, ó, esse pezinho lindo, é do lado da JHP Metais. Eu gosto muito de usar, tá? Tô até economizando aqui os meus. Ai, gente, pra usar depois em um outro projeto. Então, aqui, ó, tem esse pezinho aqui também. É pé de príncipe e de princesa, é unissex, tá? Aí você pode usar para sinalizar que é o pé direito e pé esquerdo. Então, é isso. Vamos para a videoaula. Iniciando o nosso trabalho, fazendo a parte de solinha, base e bico na cor branca, tá? Então, a gente vai fazer o nó inicial e 38 correntes. Agora, a gente laça a agulha, vem na quarta correntinha, contando aqui da última, descendo, ó, 1, 2, 3, 4. Faço 2 pontos altos. 1 e 2. Sigo fazendo 16 pontos altos nas próximas 16 correntes. Agora, a gente vem aqui na próxima corrente e faz 6 pontos altos. Todos dentro dessa mesma corrente. 3, 4, 5 e 6. Após os 6 pontos altos, a gente vai seguir para as próximas 16 correntes, fazendo um ponto alto em cada um. Vai sobrar uma correntinha lá no finalzinho sozinha. Então, após o aumento de 6 pontos, a gente faz 16 pontos altos. E nessa última corrente, faço 3 pontos altos dentro dela mesma, ó. 2 e 3. Fiz um aumento de 3 pontos. Aqui no início, essas 3 correntes que a gente pulou, elas servem como um ponto alto. Então, aqui, ó, dentro dessa quarta corrente, a gente também tem 3 pontos juntos. Vamos fazer uma corrente, virar o trabalho, pode ser com a linha para trás do ponto ou à frente, fica a sua escolha. Nesses 3 pontos que a gente tem junto, vamos fazer um aumento de ponto baixo em cima de cada um deles. Ó, 2 pontos no mesmo ponto. Já tenho 3 aumentos agora. Completei aqui 3 aumentos. Seguimos então fazendo um ponto baixo em cima dos próximos 16 pontos. Dessa forma, já volto. Então, tenho aqui no início uma sequência de 3 aumentos de ponto baixo. Após, fiz 16 pontos baixos sozinhos. E agora, a gente vai fazer em cima daqueles 6 pontos que temos aqui no mesmo espaço, um aumento em cima de cada um. Então, teremos um total
de 6 aumentos de ponto baixo. 3, 4, 5 e 6. Voltamos agora a trabalhar 16 pontos baixos. Vai sobrar 3 pontos sozinhos aqui no final. Lembrando de levar em consideração as 3 correntes que servem como ponto. Prontinho, agora em cima de cada ponto desse que a gente tem aqui no final, vamos fazer um aumento de ponto baixo. 1 e 2 pontos no mesmo espaço. Já tenho 2 aumentos e aqui, ó, na última correntinha das 3, na correntinha do topo, eu faço o meu último aumento. Ficando prontinha aqui a nossa segunda carreirinha da parte de solinha. Viro o trabalho, eu posso fazer apenas 2 correntes para dar a altura de um meio ponto alto, mas eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixo, dentro aqui do primeiro espaço que a gente tem, e uma corrente. Vai servir aqui como um meio ponto, tá? É o nosso primeiro ponto da carreira. Vou seguir agora fazendo apenas mais 55 meio pontos, inteirando no total 56 meio pontos. É ponto sobre ponto, não tem aumentos nessa carreira, tá? Ela é bem facinha. Então, quando eu chegar lá no final, eu volto. Contando com esse primeiro, ficaremos com 56 meio pontos no total. Finalizei, então, a nossa solinha. Agora, a gente já vai partir para a base do sapatinho, que são essas carreirinhas aqui em branco, tá? Para iniciar a base, vamos fazer uma corrente, virar o trabalho, ignoramos essa correntinha e vamos usar essa laçadinha da frente, ó, que a gente vai conseguir ver aqui, ó, essa primeira laçadinha. E vamos fazer ponto baixo até o final, ponto sobre ponto. Ó, aqui a gente tem 2 laçadinhas. Vamos pegar apenas essa primeira aqui, ó, essa daqui. Não é de trás, hein? Que a gente precisa deixar essas laçadinhas aqui, ó, aparecendo, tá? Então, eu já volto no fim da minha carreira pra gente iniciar a próxima. Prontinho. Agora, pra gente iniciar as próximas carreiras, nós vamos, no fim da carreira, a gente sempre vai fazer assim, ó, uma correntinha, vira o trabalho, a linha pode estar pra trás, ou se preferir, você pode deixar assim na frente, pra frente, ó, pra você fazer o primeiro ponto, fica a seu critério. E aí a gente fez a corrente e vamos vir direto no primeiro espaço, acima do último pontinho, e vamos voltar a trabalhar os nossos 56 pontos baixos. Aqui, como ficou, ó, as laçadinhas aparecendo, elas servem para fazer a divisão da sola. Vou mostrar para vocês. Deixar assim separadinho, tá? É claro que aqui tá com acabamento, mas mesmo sem o acabamento dá pra ver certinho a divisão de sola. Então, eu vou fazer no total 5 carreiras, tá? Eu já tenho uma, iniciei agora a segunda, ao fim da 5ª carreira eu volto. Prontinho, tem aqui, ó, as minhas 5 carreiras de ponto baixo. Agora a gente vai no fim da carreira fazer uma correntinha apertadinha, já deixar um pedaço de fio grande pra gente tá costurando aqui a nossa peça depois, tá? Então deixa um pedacinho aí grandinho, a quantidade que você acha que dá pra você fazer essa costura, corte aí. E agora puxo. Quiser, você pode deixar enroladinho assim, preso por um marcador, ou simplesmente deixar ele soltinho. Você pode amarrar um pedacinho de linha aqui também, ó, pra segurar. Fica aí a seu critério. Eu vou deixar o meu solto mesmo. Agora a gente vai pra parte do bico do sapatinho, tá? Vamos iniciar essa partezinha aqui da frente. Aqui eu tenho a minha marcação já feita pra gente iniciar a parte do bico. Vou explicar como que eu fiz. Estamos com a solinha com o lado da nervurinha aparente, tá? Aí agora a gente vem pelo lado direito,
lado direito e lado esquerdo. E vamos fazer aqui, ó, uma contagem. Vou contar daqui do finalzinho até aqui na frente 28 pontos e vou marcar. Agora, eu ignoro esse ponto 28, essa marcação aqui, ó, esse ponto que tá marcado, e venho já pro próximo ponto, insiro a minha agulha e vou usar aqui apenas a segunda laçadinha, tá? Trabalharemos praticamente parte de bico e laterais todas a primeira carreira usando apenas a segunda alça do ponto. Inicio aqui a minha primeira carreira do bico prendendo o fio, é claro, faço uma corrente. E aqui no mesmo espaço, faço meu primeiro ponto. Lembrando de usar a alcinha de trás, de cada ponta aqui de base, dessa base branca. Vou caminhar aqui fazendo mais 3 pontos, inteirando 4 pontos aqui no início, ó. Tem 1, 2, 3 e agora 4. Eu ando 2 pontos de lateral sempre para tá virando o trabalho. Então, pra gente virar o trabalho, vamos fazer mais 2 pontos baixos aqui. Já aproveito para esconder o fio, ó. 2 pontos a mais, viro o trabalho. Linha sempre à frente do trabalho, tá? Vou pular esse primeiro ponto, venho no segundo e inicio a minha segunda carreira. Vou ficar com um total de 5 pontos. Ando 2 pontos de lateral, segunda alcinha do ponto, ó. Aqui a alcinha de dentro. 1 e 2. Viro o trabalho. Novamente no segundo ponto. Inicio a minha carreirinha 3 de 6 pontos. Escapou aqui minha agulha. Ando 2 pontos de lateral, já não preciso esconder mais esse fio, deixo ele aqui de lado. E vou, ó, aqui pra base, segunda alça do ponto. Ando 1 e 2 pontos, viro o trabalho. Segundo ponto, pulo 1, venho no segundo. Volto aqui a minha carreirinha número 4 com 7 pontos. Dois pontos na lateral. Viro o trabalho, linha à frente. Segundo ponto, pulo 1. No segundo, inicio a minha carreirinha número 5, que vai ficar com um total de 8 pontos. Ando 2 pontos de lateral. 1 e 2. Viro o trabalho, linha à frente. Pulo 1, 2 e agora no terceiro ponto eu vou fazer um aumento. Aqui nessa carreirinha 6 é diferente, tá? Então, fiz 2 pontos baixos no terceiro espaço. Faço mais 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E no último ponto aqui, ó, faço mais um aumento. Fiquei com um total de 10 pontos na minha carreirinha número 6. Venho no próximo ponto, pegando a segunda alça e faço um ponto baixíssimo para prender o meu fio. Uma corrente e posso cortar aqui o meu fio. Tá pronta aqui a parte de bico aqui do nosso sapatinho. Vamos agora iniciar a linguetinha do tênis, é essa partezinha aqui maiorzinha. Vou vir aqui, ó, após esse ponto baixíssimo que a gente fez para prender o fio, eu insiro a minha agulha aqui, pegando no meio do ponto também, pra gente poder trabalhar apenas a segunda alcinha, e vou prender aqui meu fio. Vou fazer uma corrente para tá deixando bem firme. Vou vir aqui, ó,
para esses pontos baixos que a gente tem da lingueta. Ignora o ponto baixíssimo, vem direto aqui, ó, no ponto baixo que a gente tem, da lingueta não, gente, perdão, do bico. E vou pegar apenas a segunda alça também. Vou trabalhar aqui ponto em cima de ponto, já escondendo esses fios. Ficarei com um total de 10 pontos aqui na nossa carreirinha 1 da linguetinha. Eu já volto. Fiz então os meus 10 pontos. Já posso deixar esses fios aqui para... Ou melhor, vou cortar já. Dou uma puxadinha para ajustar aqui no meio. E já corto, ó, bem rente. Para não me atrapalhar aqui a continuar o meu trabalho. Venho para lateral e ando 2 pontos na segunda alça, ó. 1 e 2. Viro o trabalho e inicio a minha carreira no segundo espaço, no segundo ponto. Vou trabalhar aqui 11 pontos baixos. No fim da carreira eu volto. Prontinho, ando mais 2 pontos de lateral. Viro o trabalho, linha à frente do ponto, pulo 1 no segundo ponto. Eu inicio a minha carreirinha número 3 da lingueta, vou ficar com um total de 12 pontos. Pronto, ando mais 2 pontos de lateral, viro o trabalho, pulo 1, venho no segundo espaço, inicio a minha carreirinha número 4, fico com um total de 13 pontos baixos. Ando 2 pontos de lateral. E na carreirinha número 5, a gente vira o trabalho, vamos pular aqui 2 pontos, 1 e 2. E no terceiro, eu inicio a minha carreirinha. Fico também com um total de 13 pontos. Ando aqui 1 ponto baixíssimo na lateral para prender, ó, essa minha última carreirinha. Então, no próximo ponto, fiz um ponto baixíssimo. Viro o trabalho, pulo o ponto baixíssimo e venho direto no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, apenas para trazer o fio para cá, uma corrente, e no mesmo lugar, inicio a minha carreirinha número 6, que vou ficar aqui com um total de 13 pontos baixos. Prontinho, viro o trabalho, vou subir aqui 2 correntes, que vai dar a altura de um meio ponto, e trabalho mais 12 meio pontos a partir do próximo espaço. Então, também fico com um total de 13 pontos nessa carreira, sendo em meio pontos. Faço uma corrente, viro o trabalho e volto repetindo os 13 pontos, sendo que essa carreirinha aqui agora, a gente vai fazer toda em ponto baixo. Vou fazer os 2 últimos pontos da carreira com vocês, ó. Aqui a gente tem essa alça mais larga, que vai ficar com o nosso ponto número 12. E aqui a gente tem as 2 correntes. Dentro da correntinha do topo, a gente faz o último ponto baixo, inteirando 13. Viro o trabalho, 2 correntes para dar altura de meio ponto. No mesmo espaço aqui, faço mais um meio ponto. Fiz um aumento. Sigo fazendo mais. Após o aumento, eu faço mais 11 meio pontos. E aqui no fim da carreira, no último ponto livre, eu faço mais um aumento em meio ponto. Uma corrente, viro o trabalho. Essa aqui foi a nossa carreirinha número 9, tá? Ficamos com um total de 15 pontos aqui. Viro o trabalho, inicio a carreirinha de ponto baixo voltando, ponto sobre ponto. No total, fico com 15 pontos. Viro o trabalho na carreirinha número 10. Gente, recapitulando.
Temos até agora, eu vou contar com vocês. 2, começo a partir dessa aqui que fica mais fácil. Eu tenho um grupinho de 2 pontos, de 2 carreirinhas, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Agora eu vou iniciar a carreirinha 11, eu falei errado. Então, essa carreirinha de ponto baixo que a gente acabou de fazer, de 15 pontos, é a nossa carreirinha número 10. A carreirinha número 11 é essa agora que a gente está iniciando. Fiz 2 correntes para dar altura de um meio ponto. No mesmo espaço, eu faço mais um meio ponto, tendo um aumento. Após o aumento, faço 13 pontos baixos. 13 meio pontos. Feitos 13 pontos, venho no último ponto e faço um aumento em meio ponto. Fiquei na carreirinha 11 com um total de 17 meio pontos. Uma corrente, viro o trabalho e a partir do primeiro espaço, trabalho aqui 17 pontos baixos. Feitos 17 pontos baixos, viramos o trabalho e aqui na nossa carreirinha número 13, vamos fazer 2 correntes para dar altura de um meio ponto no mesmo espaço aqui, ó. No primeiro espaço, eu faço um meio ponto. Fiquei com um aumento, após esse aumento, eu vou fazer mais 15 meio pontos. No último ponto, mais um aumento em meio ponto. Fiquei com um total de 19 meio pontos na carreirinha 13. Viro o trabalho, faço uma corrente, viro o trabalho e volto aqui 19 pontos baixos. Ponto sobre ponto. Prontinho. Agora eu faço uma corrente, viro o trabalho e aqui, ó, inicio no mesmo espaço, no primeiro espaço, 5 pontos baixos. 2, 3, 4, 5. Essa é a nossa carreira número 15. Laço a agulha, vou fazer 2 meio pontos. Após os 2 meio pontos, faço 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Após os 5 pontos altos, 2 meio pontos. 1 e 2. E após os 2 meio pontos, uma sequência de 5 pontos baixos. Prontinho, agora eu faço uma corrente e a nossa carreirinha número 16 vai ser toda em ponto baixíssimo, ponto sobre ponto. Viro o trabalho com a linha para trás, inicio a partir do primeiro espaço, 16 pontos baixíssimos, ó, pegando aqui, dessa forma. Já volto. No fim da carreira, uma corrente e corto aqui, um pedacinho do fio, deixando linha para eu arrematar. Já enfiei aqui a minha agulha de tapeçaria. Agora eu desço aqui, ó, nesse nozinho do lado, pelo lado avesso, nós vamos fazer esse arremate, tá? Vou mostrar esse, mas praticamente todos os arremates que eu faço é dessa forma, tá? Agora eu entro no meio da trama, ó. Escolho aqui um lugar para eu estar fazendo esse arremate. Agora eu volto um pouquinho, ó, à frente. Aqui tá saindo ali, então eu vou inserir minha agulha um pouquinho à frente e volto aqui. Segura aqui para não repuxar, ó, e corto. E assim é o arremate que eu realizo praticamente em todas as áreas do sapatinho que for necessário, tá? Agora, para ajeitar a lingueta, eu seguro aqui embaixo, esse lado aqui é o que tá mais tortinho, assim, tá indo mais pro lado direito, né? Então, eu seguro aqui embaixo, na base, e puxo aqui para o lado que eu quero acertar, ó, e ela fica direitinho. Iniciaremos agora a parte de lateral. Como vamos fazer dividido, eu gosto de começar pela lateral direita aqui. Pegando aqui, ó, lá no finzinho da solinha, onde a gente vai costurar, segunda alça do ponto, vamos no primeiro ponto e inserir a nossa linha e trabalhar no total aqui até esse
último ponto onde a gente tem as duas laçadinhas livre, 16 pontos baixos. Até um antes dessa parte onde tenho a parte da linguetinha. E faremos agora, no mesmo espaço onde prendemos o fio, um ponto baixo. Seguindo aqui, ó, segunda alça da base, ó, alcinha de trás. Trabalho 16 pontos baixos no total aqui. Feitos 16 pontos, agora a gente vai trabalhar mais 4 pontos em relevo. No mesmo lugar onde eu tenho esse último ponto da lingueta preso, eu entro e saio no próximo espaço aqui vazio. Pegando acima da laçadinha que a gente tem sobrando aqui. Não pode sobrepor ela. Sobrepor não, assim, não pode fazer em cima dela ou abaixo, quer dizer, abaixo, não pode. Então, já tenho um, entro no mesmo espaço onde eu fiz o ponto anterior e saio no próximo espaço vazio. 2, novamente, mesma coisa. 3 e 4. Então, trabalhei 4 pontos em relevo. No total, fiquei com 20 pontos na primeira carreira. Uma corrente, viro o trabalho e volto fazendo ponto sobre ponto. No total, 20 pontos baixos. Fiz os 20 pontos, faço uma corrente, viro o trabalho e trabalho aqui 18 pontos baixos. Me sobram no final 2 pontos sem fazer. Faremos uma diminuição, entrando no próximo ponto, buscando fio, deixando na agulha, e venho no próximo ponto, busco fio, deixo na agulha, laço a agulha e passo pelas três laçadinhas. Fiz a diminuição. Viro o trabalho, fio à frente, ó, do ponto, vou pular esse ponto de diminuição que eu fiz e venho já para o próximo ponto, faço um ponto baixo. Fiz aqui uma diminuição. Faço 2 correntes, pulo um ponto, venho para o próximo ponto e trabalho uma sequência a contar por esse primeiro ponto que eu fiz aqui, de 16 pontos baixos. Concluí aqui a minha carreirinha número 4, agora vou fazer uma corrente, viro o trabalho e vou fazer agora um total de 16 pontos baixos. E para finalizar, venho dentro daqui, ó, das 2 correntes e busco o fio, deixo na agulha. Dentro da diminuição que a gente tem na carreira anterior, busco o fio, deixo na agulha. Faço agora mais uma diminuição, passando a linha por dentro das 3 alcinhas que estava aqui. Viro o trabalho. Vou dar uma esticadinha assim no fio, porque eu também vou fazer uma diminuição aqui no início. Aquela diminuição que eu pulo o primeiro ponto, venho pro próximo e já faço um ponto baixo. Faço 2 correntes, vou pular um ponto aqui e inicio uma sequência de 14 pontos baixos. 1, 2, 3. Prontinho. Agora, a gente faz uma corrente, vira o trabalho e na nossa carreirinha número 7, nós vamos fazer, a partir do primeiro espaço aqui, 14 pontos baixos. Fiz os meus 14 pontos, vamos repetir novamente aquela diminuição. Prontinho. Agora, eu viro o trabalho, novamente, mesmo processo. Estico um pouquinho o fio, pulo o primeiro ponto, venho pro próximo, faço um ponto baixo, 2 correntes. Essas 2 correntes e esse ponto que a gente pula aqui é para deixar o espaço para colocar o ilhóis, ó. E agora eu iniciei a partir do próximo ponto, pulei um pontinho, né? A partir do próximo ponto eu inicio 12 pontos baixos. Essa aqui é a nossa carreirinha número 8. Prontinho. Agora eu faço uma corrente, viro o trabalho e volto aqui os 12 pontos baixos na nossa carreirinha número 9. Repita a diminuição aqui dentro do espaço de correntes e aqui usando também
o último pontinho, que é uma diminuição. Aí eu faço mais uma diminuição. Viro o trabalho. Vou fazer aqui agora uma diminuição na nossa carreirinha número 10. Vou pular um ponto, venho pro próximo ponto e faço um ponto baixo. Fiz uma diminuição aqui. 2 correntes, vou pular um ponto e vou iniciar aqui uma sequência de 10 pontos baixos. Essa botinha aqui que eu tô fazendo, ela é cano longo, tá? Não é cano médio. Prontinho, uma corrente, viro o trabalho, iniciando a carreirinha número 11, faço ponto sobre ponto até inteirar 10 pontos baixos aqui, tá? Então, depois que eu terminar essa sequência, eu volto. E para finalizar, uma diminuição. Faço uma corrente apertadinha e corto o fio. Então, tá pronta aqui a nossa lateral direita. Agora, nós vamos partir para a lateral esquerda. Vamos pegar aqui, ó, nesse mesmo pontinho onde a gente tem esse último ponto. Último ponto não, o primeiro ponto em azul aqui, ó. Aqui a gente tem a parte do bico preso, ó, o último ponto do bico. Então, a gente vem aqui pro próximo espacinho, aonde a gente tem parte colorida já aqui na lingueta, ó. Entro aqui nesse espaço e saio no próximo. Vamos trabalhar 4 pontos em relevo. Deixa eu prender o fio. Faço uma correntinha apertadinha e mais uma para dar altura de um ponto baixo. Então, essas 2 correntes vão servir como um ponto. Trabalho mais 3 pontos em relevo, da mesma forma que eu ensinei ali, ó, na lateral direita. Três, e agora nosso último pontinho, inteirando 4. Já aproveitei para esconder esse fio, tá? E agora a gente parte para esses pontos que não temos nenhum ponto trabalhado, ó. No total, vou fazer mais 16 pontos aqui, inteirando 20 pontos. No fim da carreira eu volto para explicar como que a gente vai fazer o último pontinho. Pra gente inteirar os nossos 16 pontos, o último ponto a gente trabalha aqui dentro dessa laçadinha que a gente tem após esse último ponto que a gente fez, após o ponto 15. Então, aqui, ó, um nozinho que a gente tem, a gente pega uma laçadinha aqui e faz mais um ponto baixo, inteirando aqui 20, tá? 16 após os 4 pontos em relevo. No caso, no total de 20. Uma corrente, viro o trabalho e volto os 20 pontos. No fim da carreira eu volto. Prontinho. Viro o trabalho e agora inicio a carreirinha 3 fazendo uma diminuição, pulando um ponto e vindo pro próximo ponto e fazendo um ponto baixo. Vou seguir fazendo agora somente mais 18 pontos baixos após a diminuição. Prontinho, uma corrente, viro o trabalho. Vou fazer agora uma sequência de 16 pontos. A partir do primeiro ponto, eu inicio uma sequência de 16 pontos baixos. Faço 2 correntes, vou pular um ponto e faço uma diminuição aqui, ó, no final. Prontinho, feita a diminuição. Agora, na nossa carreirinha 5, vamos já iniciar fazendo a diminuição, pulando esse último pontinho de diminuição e vindo direto dentro das correntes e fazendo um ponto baixo. Após esse ponto, faço 16 pontos baixos. Então, após a diminuição, eu faço uma sequência de 16 pontos baixos, tá? É apenas ponto sobre ponto. Prontinho, faço uma corrente, viro o trabalho na carreirinha 6, inicio a partir do primeiro espaço uma sequência de 14 pontos baixos. Feitos 14 pontos, faço 2 correntes,
pulo um ponto e faço uma diminuição nos 2 últimos pontos. Viro o trabalho, pulo um ponto, venho dentro das 2 correntes e faço um ponto baixo, tendo uma diminuição. Após a diminuição, trabalho 14 pontos baixos, ponto sobre ponto. No total, eu fico com 15, tá? Prontinho. Uma corrente, viro o trabalho, iniciando a carreirinha número 7. Nós vamos fazer aqui... Opa, perdão, gente, deixa eu contar aqui certinho. Carreirinha número 8, tá? Perdão. Vamos fazer uma sequência de 12 pontos baixos, iniciando a partir do primeiro espaço. Faço 2 correntes. Eu vou pular um ponto e fazer uma diminuição nos 2 últimos pontos. Faço aqui, viro o trabalho e na carreirinha 9 eu inicio uma diminuição fazendo um ponto baixo dentro das 2 correntes, tá? Pulo o último ponto que a gente tem aqui, ou o primeiro ponto, que é uma diminuição, e faço um ponto baixo dentro do próximo espaço que a gente tem, que são as 2 correntes. Então, tem aqui uma diminuição e após a diminuição faço 12 pontos baixos. Nossa carreirinha número 9. Iniciando a carreirinha 10, faço uma corrente, viro o trabalho, vou trabalhar aqui 10 pontos baixos. Prontinho. Após os 10 pontos, faço 2 correntes, pulo um ponto e faço uma diminuição aqui no fim da carreira, ó, usando os 2 últimos pontos. Prontinho, agora eu viro o trabalho. Eu vou fazer aqui uma diminuição. Essa última eu vou fazer da seguinte forma: vou fazer uma corrente, eu vou pular esse ponto e dentro da corrente, das 2 correntes, eu faço um ponto baixo. E agora eu vou seguir fazendo uma sequência de 10 pontos, finalizando aqui a nossa última carreirinha da parte da lateral esquerda. Pronto, no fim da carreira, faço uma correntinha apertadinha e deixo um pedaço de fio para eu costurar essa parte aqui, tá? Quando eu for unir as 2 partes. Bem, agora a gente vai passar para a parte de costura. Vamos localizar aqui o avesso da peça. O avesso, olhando pela parte de solinha, não tem essas nervurinhas que a gente deixou. Então, a gente vira assim e vamos posicionar bem certinho aqui, ó. Casando carreira com carreira, bem certinho. Para iniciar a costura, sempre vou fazer o seguinte, ó. Vou vir aqui dentro das 2 alcinhas do outro lado, do último pontinho que a gente tem, ó, pegando por dentro. Passo aqui a minha costura, a minha linha, quer dizer, e passo dentro das 2 alcinhas do próximo ponto aqui, ó, do primeiro ponto da outra laçadinha, que a gente tem um nozinho que fizemos para não desfazer as carreiras, né? Então, ignora esse nozinho e já vem direto para as 2 laçadinhas do ponto. E passa aqui uma costura bem apertadinha para unir essa primeira parte. Se você quiser, você pode voltar novamente, ó, dentro do primeiro ponto de um lado e primeiro ponto do outro lado também. Aí fica mais firme. Então, a gente tem aqui, ó, uma união, onde não vai deixar um lado maior que o outro. Agora, a gente vai descendo, costurando, casando aqui, ó, certinho até o final. Vamos pegar, ó, esses nozinhos assim, de um lado e do outro. E passando a costura simples. Quiser, você pode dar 2 voltas numa laçadinha só. Mas aconselho dar uma, porque depois você conferir, pegando uma alcinha de um lado e outra do outro. Depois que você conferir, se tiver alguma coisa torta, fica mais fácil de você desfazer. Então, passa uma costurinha só. Assim, uma vez.
E aí a gente vai descer até o finalzinho aqui. É bem rápida essa costura, gente. Vocês têm noção da rapidez. Aperta bem, tá? Pra ficar bem costuradinha aí e não ficar aparecendo esgaçado do outro lado. Se bem que a gente vai fazer um detalhezinho aqui que vai tampar. Ó, agora a gente faz 2 voltinhas aqui e já podemos arrematar aqui nosso fio azul. Daquele jeitinho que eu ensinei pra vocês lá na parte da linguetinha. É bem facinho, tá? E volta. E podemos cortar o fio. Agora eu vou enfiar a minha linha, agulha na linha da parte branquinha pra gente começar a costurar essa parte também, ó. Olhando aqui, já podemos ver que a nossa costura bem certinho, ó, casando direitinho, carreira com carreira, ó. Esse é o objetivo, tá? Antes de continuar, eu vou botar uma marcação aqui na parte da solinha, ó. Aqui a gente tem aquelas 3 correntes e mais 2 pontos no mesmo lugar. Então, aqui, nesse ponto onde eu fiz esses 3 pontos do mesmo lugar, eu coloco a marcação. E aqui do outro lado já tá, ó, essa linha já sinaliza onde eu tenho 3 pontos juntos, então não precisa. Essas 2 partes vão ter que casar certinho aqui, tá? A costurinha vai ter que pegar dentro desse buraquinho aqui e dentro do buraquinho onde eu coloquei a marcação. Continuando aqui a nossa costura, ó, já enfiei a agulha, a linha na agulha, mesma coisa. Aqui onde a gente tem essas nervurinhas, você pode colocar a marcação também, ó. Vira pelo lado certo, assim, ó, só pra você ver onde tem a marcação. A minha costura vai ter que pegar aqui. Gente, desculpa a voz embargada, mas eu tô com uma crise de sinusite que nunca sara, então é um problema sério, né? Então, aqui onde eu tenho essa marcação na parte das nervurinhas, ó, na direção da nervurinha, aonde eu vou pegar com a costura, minha agulha vai entrar ali, e aqui, ó, no finalzinho dessa última nervurinha também, desse outro lado. Então, eu vou marcar aqui, pra mim saber aonde eu vou unir aqui certinho. Ó, deixo assim desse jeito, tá? Só pra facilitar pra mim. E agora eu continuo descendo aqui a costura. Eu vou descer a minha costura igualzinho eu fiz lá do outro lado. Ou aqui na parte de cima, quer dizer. Ó, pegando de um lado e de outro. Com cuidado. Ó, tô chegando já na região que eu marquei. Faço a costurinha aqui antes. E aqui onde eu marquei, eu entro com a agulha aqui, ó, direto. Vou fazer 2 voltas aqui pra ficar bem certinho. Posso tirar pra não me atrapalhar. Ó, 2 voltinhas. Aperta aí pra casar certinho. E agora eu continuo. Não tem, assim, muito o que falar, gente, que aqui é uma costura bem simples, ó. E cheguei aqui na marcação, ó, entro dentro desse buraquinho desse lado e dentro desse buraquinho do outro. Aqui eu também passo 2 vezes. E agora eu vou continuar aqui, ó, minha costura. Nessa parte é bem mais fácil, porque eu vou pegar apenas uma laçadinha. Aquela laçadinha da correntinha que fica, ó, de um lado e do outro. Só uma laçadinha, tá? Desse jeito. Eu vou costurar até chegar aqui, ó, antes desse buraquinho, que é o último pontinho que eu vou dar, ó. Vai ser aqui, tá bom? E essa linha aqui, você pode deixar ela encostadinha aqui e ir costurando ela junto aqui, ó. Até mais ou menos aqui, tá bom? Então, no fim da minha costurinha aqui, eu volto, tá? Eu vou só iniciar com vocês. Ó, pego uma alcinha de um lado e uma alcinha do outro, já deixando a linha no meio. Acho que vocês não viram nada, né? Deixa eu tentar melhorar aqui, aproximar um pouquinho mais. Como é branco, né, fica difícil. Ó, uma alcinha de um lado e outra alcinha do outro.
Vou fazer toda a minha costura e já volto. Prontinho, finalizei aqui, ó, minha costurinha. Nesse último pontinho faço dou 2 voltas aqui. E agora eu vou arrematar a minha linha. Pode ser aqui, ó, nesse meiozinho mesmo. Ó, igualzinho eu fiz lá nos outros lugares. Não disse que era tudo igual? Os arremates eram parecidos, parecidíssimos, só muda o lugar, né? E aí, já posso cortar aqui o fio, essa pontinha de linha aqui também. E vou desvirar aqui junto com vocês, ó. Aqui, ó, vocês podem ver que a costurinha casou certinho. Aqui em cima também, ó. Nessas emendas, por isso que é importante dar 2 voltinhas pra ficar bem costuradinho, bem marcadinho, ó. Mesmo que tenha ficado com um buraquinho igual o meu, não vai ter problema, porque a gente vai fazer acabamentos aqui, tá? Não vamos deixar assim desse jeito. E aí, a gente dá uma esticadinha assim, ó, na solinha, pra poder ajeitar as costurinhas e ficar tudo bem certinho aqui, por aqui, tá? Então, ficou assim a nossa costura, ó. Já volto pra gente continuar. Essa costura pode ser bem melhor que isso, tá? É que eu fiz bem rapidinho aqui pra mostrar pra vocês. Mas você pode melhorar aí a sua costura. Ó, então depois da costura ele ficou assim. Agora a gente vai começar a parte de acabamento. Vamos passar uma carreira de contorno nessa parte de lateral, calcanhar, né? E vamos iniciar pelo lado esquerdo, inserindo a agulha, pegando um ponto em relevo dessa forma. Na última carreirinha, no último ponto onde a gente prendeu a parte do bico e no primeiro ponto onde a gente prendeu a parte de lingueta, ó, pegando em relevo acima das laçadinhas brancas que a gente tem aqui. Vou fazer aqui uma correntinha para prender o meu fio, desse jeito. E aí, agora a gente começa a vir aqui, ó, pra pontinho, ó, desses pontinhos que a gente tem, e fazer ponto baixo, ó. Pegando bem lá na pontinha. Aqui, ó, nesse espacinho. Quanto menos ponto, menos fio você pegar, melhor, ó. Então, vou seguindo aqui, ó, fazendo. Não tem quantidade certa de ponto, tá? Você pode ir fazendo aí quanto vocês quiserem. Mas sempre assim. Aí, chegando aqui, ó, nesse último pontinho que a gente tem aqui, nessa parte subindo, nós vamos fazer 3 pontos baixos juntos. Pra formar aqui uma quininha, tá? Pra ficar assim, ó, uma quininha bonitinha. Então, a gente vem aqui, ó, nesse último ponto que a gente tem, se eu não tiver enganado, é uma diminuição. E vamos fazer aqui dentro 3 pontos baixos no mesmo lugar, ó. 1, 2 e 3. E depois a gente dá sequência, seguindo, fazendo ponto sobre ponto aqui nos demais pontos que a gente tem aqui, ó. Vamos seguindo. Chegando aqui, ó, nessa outra quina, também vou fazer 3 pontos baixos aqui dentro, ó, dessa laçadinha, desse último ponto que a gente tem, que é uma diminuição. Faço 3 pontos aqui e desço novamente aqui, ó, pegando bem na pontinha, ó. Pegando assim na beiradinha, aqui, tá? Até chegar aqui nesse último pontinho. Quando chegar aqui, eu volto. Voltei aqui só pra mostrar aqui na parte da emenda como que eu faço, ó. Eu trabalho normal no ponto e aqui a gente tem aquele ponto que a gente passou pra lá e pra cá. Eu vou pular ele, vou trabalhar direto dentro do ponto baixo, ó. Não faço dentro aqui desse aqui, é até difícil de trabalhar aqui, pegando nesse nozinho que a gente fez da costura, tá? Então, sigo aqui, chegando aqui na ponta, lembra de fazer os 3 pontos juntos. Prontinho, finalizei aqui, ó, a minha carreirinha de acabamento. Desci aqui certinho também, ó, pegando mais na pontinha aqui possível, pra gente ter aqui uma largurinha boa aqui sobrando, tá?
Por isso que eu pego bem na ponta. Agora a gente vai entrar, ó, nesse último pontinho onde eu tenho trabalhado essa parte colorida e sair no último ponto aqui da parte do bico, dessa parte branca. E prender aqui a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Pra gente tá fechando aqui essa parte de acabamento. Eu só vou refazer aqui que eu fiz um pontinho bem aqui embaixo, ó. Não tem necessidade. Como vamos fazer o ponto baixíssimo, aí acaba que não precisa fazer esse pontinho ali bem embaixo. Então, ó, fiz o ponto baixíssimo e ficou bem melhor aqui o acabamento. Faço uma corrente. Esse fio aqui eu corto um pedacinho, ó, deixa aqui. Depois eu vou puxar ele pra baixo e esconder ele por aqui nesse detalhezinho da frente. Todos os fios que a gente tiver por aqui eu vou fazer isso. Só esse aqui que eu vim escondendo lá de cima aqui eu posso cortar. Então, tá aqui pronta a nossa carreirinha de acabamento. Cortei aqui meus fios para não atrapalhar. E agora a gente vai dar sequência aqui ao nosso passo a passo. Agora, pra ficar igualzinho esse aqui, ó, eu vou fazer a tirinha depois que eu passar a carreirinha de pontilhadinho, tá? Que essa carreirinha de pontilhadinho você pode aproveitar pra prender essa tirinha aqui também, mas só que eu não fiz assim nesse, então eu vou deixar pra fazer depois. Se você quiser fazer essa tirinha antes, é só você adiantar um pouquinho a aula, depois que eu fizer esse detalhezinho aqui, tá? Do pontilhadinho. Aí você faz a tirinha e depois você faz esse contorno de branco aqui, tá bom? Pra gente fazer o contorno é bem simples. Eu vou vir aqui, ó, no iniciozinho, pelo lado avesso, aqui da parte de lateral, nessa parte do contorno que a gente fez, e vou começar aqui a eu puxo o meu fio branco e começo a fazer pontos baixíssimos só aqui na pontinha, ó, usando as duas laçadinhas dos pontos baixos que nós passamos aqui. E é só isso, o contorno vai assim até lá do outro lado, ó, ponto baixíssimo. E vai ficando assim, os pontilhadinhos, ó. Eu vou fazer o meu e já volto. Olhem, eu cheguei aqui no fim da carreira. E aí, agora é só cortar aqui. Deixa um pedacinho de linha, que eu já vou ensinar vocês como que a gente vai fazer aqui, ó, para deixar preparado para quando a gente pôr o detalhe, colar um detalhezinho aqui, ou costurar, do jeito que você achar melhor fazer aí. Eu vou ensinar das duas formas. Aí você vai ter essa possibilidade de estar tampando isso aqui, com esse detalhe. Puxei aqui, ó, pra baixo trouxe pra baixo da laçadinha que a gente tem aqui na base, ó. E agora eu faço um nozinho aqui, pego entre algum pontinho aqui e faço um nozinho. E aí a gente tem aqui a nossa linha, assim, pronta só pra colar ali depois, tá? Se quiser colar a pontinha, fica aí a seu critério. Puxa aqui pra baixo da laçadinha e depois eu dou o nozinho, tá? Todas as linhas que ficarem por aqui, eu vou fazer assim. Aqui atrás também, quando eu passar aqui esses detalhezinhos, ó, essas carreirinhas aqui da tirinha, eu também vou fazer o mesmo. Eu vou deixar tudo aqui embaixo, aqui e aqui, desse detalhe. Então, vamos continuando aqui. Agora, nós vamos trabalhar esse detalhezinho aqui do calcanhar, tá? Essa tirinha. Eu fiz o seguinte, aqui a gente tem o meio de união de um lado com o outro, ó. Então, eu vou pegar essas duas alcinhas aqui, tanto de um lado quanto do outro, para servir como ponto central. Tá vendo aqui a costura, ó? Então, eu me baseei aqui por essas duas laçadinhas. Eu vou deixar a minha agulha aqui, ó, desse jeito aqui, nessa laçadinha que tá mais pro lado direito. Indo aqui pro lado direito, tá? Na direção da nossa mão, ó. Aí, então aqui eu já tenho um ponto. Eu vou contar mais dois vindo pra cá, pegando em relevo, igualzinho aqui. Então, esse buraquinho aqui é o que eu vou fazer o ponto do meio, né? Então, eu vou trazer mais dois pra cá, ó. Após esse aqui, 1 e 2. E vou começar a fazer aqui, nesse segundo ponto, pegando em relevo, uma carreirinha de 5 pontos baixos em relevo. Ó, começar por aqui.
Vou prender o fio, fazer 2 correntes, que vai dar a altura de um ponto baixo. E já vem aqui, ó, pro mesmo lugar onde eu fiz para fazer o primeiro ponto, onde eu fiz o primeiro ponto, e saio no próximo. Ó. E agora eu vou pegar aquela carreirinha, aquelas 2 alcinhas para fazer o ponto do meio, ó. Aqui e aqui. É onde a gente tem a costura. Deixa essa linha sempre encostadinha aqui para poder eu já vir arrematando ela. Então, já tenho 3. Agora eu vou fazer 4. Gente, meu filho tá de férias, né? Então, tá, vamos ter companhia aqui. Eles estão acordados. E agora o último, ó. Então, eu fiz 5 pontos baixos em relevo. E agora só viro o trabalho e trabalho uma carreira trabalho carreiras de ida e volta até ficar com um total de 12 carreirinhas. Eu só vou fazer essa segunda aqui, iniciar a terceira, para vocês verem aqui como que eu faço. Ó, aqui, nesse último ponto, que é representado por 2 correntes, você pode pegar na primeira correntinha, se tiver mais facilidade, e faz o ponto, ó. Vira o trabalho, a linha sempre à frente, na hora que você virar, e trabalha ponto sobre ponto até ficar com 12 carreiras. Eu já volto, tá? Quando eu concluir a minha. Concluí aqui a minha carreirinha. Aí, agora eu faço uma correntinha bem apertadinha. Corta aqui. E vou trazer esse fio aqui, ó, pegando dentro da alcinha do último ponto. E trago agora aqui pro meio, pegando uma alcinha de algum ponto aqui. E fazendo aqui aquele nozinho pra deixar bem amarradinho aqui, ó. Aí, corto o excesso e tá prontinho aqui pra colar. Aqui é o fio que a gente veio escondendo. E depois a gente só vai colar aqui, ó. Já tem a marcação do meio aqui, segue pela costura, e vai ficar assim, certinho aí, tá? Agora, a gente já vai fazer as abinhas da frente e de trás, ó. Esses detalhezinhos aqui da frente e da parte de trás. Então, aqui na frente nós vamos trabalhar, no total, 22 pontos. Então, a gente divide, acha aqui o meio e trabalha 11 pontos em relevo. Seguindo aqui, meu meio. Então, vai ficar aqui, nesse ponto aqui. Deixa eu achar direitinho, o melhor, nesse ponto aqui, ó, em relevo. Aqui vai ser o meu meio, nesse e nesse outro aqui. Indicando a repartição do meio. Então, eu tenho o meio, vou contar 11 pontos em relevo, ó. Tem 1, aí 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. No 11 eu entro aqui, ó. Pego em relevo e trabalho aqui 22 pontos em relevo. O primeiro vão ser aqui 2 correntes, 1, 2, e vou seguindo agora, pegando em relevo, ó, entro dentro do mesmo ponto onde eu trabalhei um ponto e saio à frente. Aqui quase não se percebe por conta da cor, né? Deixa eu ver se dá pra melhorar aqui, ó. Deixando a linha encostadinha para você conseguir trabalhar aí seus pontos em relevo. Quando eu concluir a minha carreirinha de 22 pontos, eu volto pra gente continuar. Cheguei aqui no fim da carreira, apenas viro o trabalho, eu sempre deixo o fio na frente do trabalho e vou retornar aqui fazendo ponto sobre ponto. No total, eu vou fazer 5 carreiras de 22 pontos. Já tenho uma, agora a segunda. No fim da minha 5ª carreira, eu volto. Sempre virando o trabalho sem fazer correntes, tá? Finalizei aqui a minha 5ª carreira, ó. Vou fazer uma correntinha apertadinha. Não vou cortar ainda, porque eu preferi costurar essa parte. Eu passo cola só aqui, ó, na beiradinha, tá bom? E depois eu costuro com pontos baixíssimos. É bem rapidinho de fazer, tá bom? Porque aí aqui, ó, fica bem maleável aqui.
essa parte não fica durinho, caso você use a cola de silicone. Então, não fica duro. Então, eu gosto assim. Por isso que eu preferi costurar. Mas você pode colar, fica aí seu critério. Só não passe muita cola. Use mais aqui na parte de cima e nas lateraisinhas, tá? Então, eu vou vir aqui com a minha linha fazer o tamanho aqui desse detalhezinho, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, tá? Até dar 6. E vou cortar. Eu faço assim pra sobrar, mas se você quiser fazer 5,5, vai sobrar um pouquinho menos de linha, você faz, tá? Aí agora sim eu termino de puxar pro meu nozinho não desfazer. Aqui na parte do calcanhar, nós também vamos fazer uma divisão, seguindo aqui o meio, ó, a costura, fazer aquele mesmo processo, ó. Aqui é onde eu tenho uma alcinha aparecendo, e aqui é onde eu tenho a outra alcinha do outro lado já aparecendo, ó, onde eu tenho a costura. Então, a gente pode fazer um ponto baixo aqui, ó, em relevo, pegando nessas duas partes para unir. Partindo aqui desse ponto em relevo, que é um principal, eu vou contar aqui mais 4 pro lado, ó. 1, 2, 3 e 4. Acima dessa laçadinha aqui, branca, que a gente tem, igual a gente fez aqui, ó. Trabalhamos acima da laçadinha. E aqui a gente vai trabalhar igualzinho fizemos na parte da frente, só que teremos, ao invés de 22 pontos na carreira, teremos apenas 9. Iniciando aqui com vocês a mesma coisa, ó. Um ponto em relevo. O primeiro são 2 correntes, porque não tem como você fazer um ponto baixo aqui direto. E depois a gente vem trabalhando, ó, ponto baixo em relevo. Já tenho 1, 2, 3, 4, sempre acima da laçadinha. E agora o do meio vai ser o nosso 5º ponto, ó. Vamos pegar a laçadinha de um lado e uma de outro. A gente poder fazer uma junção aqui. Opa! Bem no meio. Aí, fazemos agora o nosso ponto 5. E agora continuaremos, ó, fazendo o ponto 6, 7, 8 e 9. Enfim, agora é só a carreira de ida e volta até completar 5 carreiras, tá? Já tenho uma, vou fazer aqui mais 4, mesma coisa da frente, viro o trabalho sem fazer correntes e inicio o primeiro ponto a partir do primeiro espaço que você tem aí. Eu vou fazer aqui as minhas 5 carreiras e já volto. Prontinho, tenho aqui as minhas 5 carreiras. Agora aqui no final, mesma coisa que eu fiz. Eu vou costurar também. Então, eu faço 5 vezes o tamanho, ó, aqui desse detalhezinho. 5 ou 6. O melhor, 6, para garantir. 2, 3, 4, 5 e 6. Aí eu corto. Vai ser aqui a linha que eu vou costurar aqui depois. Agora, a gente vai passar as carreirinhas de pontos baixíssimos aqui, ó. Essa e essa aqui de cima. Iniciando aqui pela lateral, pela parte aqui da frente. Vamos fazer a de baixo primeiro, ó. Eu vou vir aqui nessa região, deixa eu só cortar esse fio aqui, que não tem necessidade, tá aqui. Ó. Eu vou entrar aqui mais ou menos 1 centímetro desse detalhezinho pra dentro, nessa direção, ó. Na segunda valetinha que a gente tem aqui. A gente tem essa carreirinha aqui e essa outra mais aparente aqui, nessa valinha. Nessa segunda valinha, ó, a gente vai entrar e vai fazer o nosso contorno. Eu preferi fazer tudo de uma cor só, a mesma cor que eu trabalhei no tênis, pra ficar mais harmonioso, né? Então, ó, puxo o fio lá de dentro, igual a gente fez nessa carreirinha aqui, ó. Porém, agora a gente trabalha com
a parte de correntinhas aparecendo, ó, aqui. Em cada buraquinho, faço um ponto baixíssimo, controlando a tensão do seu ponto para não apertar, tá? Porque se apertar, prende o pezinho do bebê na hora que vai calçar, não passa. Então, fica feio, né? Ainda mais se tiver o tamanho praticamente assim, quase a conta, né? Aí fica feio. Então, eu vou contornar aqui, ó, chegando aqui nesse outro lado, na mesma altura aqui, ó, 1 centímetro mais ou menos pra dentro. Eu vou parar com a minha carreira e vou voltar aqui pra gente fazer junto, amarrar, né? Fazer um nozinho igual a gente fez aqui, tá bom? Ó, prontinho, cheguei aqui e agora eu só vou puxar aqui, deixar um pedacinho de linha pra eu tá amarrando aqui. Ó, igualzinho eu fiz ali, aqui, ó, na partezinha ali que tava com um fiozinho. Só dou o nozinho, corto o excesso. Do outro lado a mesma coisa. Puxa aqui a linha, ó, tá lá do lado de dentro. Trago ela aqui pra parte de fora. E faço a amarraçãozinha. Ó, vou amarrar aqui pra vocês verem. Dá um nozinho. Desse jeito. E aí, corto o excesso. Agora, a gente vai fazer essa segunda risquinha, a de cima. Eu começo aqui pelo meio desse detalhezinho, pegando acima das laçadinhas que a gente tem aqui. E a mesma coisa, ó. Insiro o fio, vou puxar de dentro pra fora. E vou indo, ó, cada ponto, um ponto baixíssimo. Também, cuidado com a tensão do ponto, pra não apertar, pra não acontecer o que eu já expliquei aqui pra vocês, tá? Vou fazer esse meu contorno todinho. Chegando aqui na parte da frente, eu volto. Ó, chegando na parte da frente, a mesma coisa, só obedecendo aqui as laçadinhas que você tem, ó. Pegando sempre por cima, em cima, né, ó. Aqui tá a laçadinha, eu entro nessa mesma direção onde eu tenho um ponto trabalhado. Então, eu vou contornando assim, todo o tênis, e eu já volto, tá? Ó, aqui eu já fiz o último ponto, mas eu venho aqui, ó, pra fechar a minha carreira dentro do mesmo lugar, no mesmo lugar onde eu fiz o primeiro, ó, e faço um ponto em cima do primeiro ponto que a gente fez aqui no início da carreira. Agora sim eu posso cortar o fio, puxar aqui pra baixo, ó, e trazer ele abaixo dessa laçadinha branca e entrando aqui no meio do próximo ponto, eu puxo pra baixo. E aqui eu também faço aquele processo de tá amarrando, ó. Ajeita aí pra não dar defeito. E amarra. A linha que tá aqui por dentro, você puxa ela pra fora e faz o mesmo processo. Trago ela pra cá. E faço aqui o processo igualzinho. Amarro. Ó, desse jeito. Agora é só cortar o excesso. Tendo aqui as nossas duas carreirinhas já pronta, agora a gente vai começar a colar esse detalhezinho aqui. Eu vou pegar a minha cola, passar um pouquinho aqui nessa beiradinha e aqui, posicionar a tirinha aqui no lugar certinho que ela vai ficar. Ó, então eu vou passar a cola nas laterais, somente nas laterais. Tirar aqui a colinha que endureceu aqui na pontinha. Ó, não precisa passar muita cola. Passou aqui na beiradinha, aqui e aqui também. Na parte de trás é a mesma coisa, tá? O que eu fizer aqui na frente, você vai fazer lá na parte de trás. E aqui essa tira aqui eu também vou colar. Passar a colinha aqui
e colo aqui também, tá? Já vou vir com elas coladas quando eu voltar. Ó, eu vou posicionar aqui bem certinho, bem retinho, esse detalhezinho, para eu não colar errado. Me baseando pela linha, uma linha, fazendo a linha imaginária aqui, ó, retinha. Aqui e aqui do outro lado também, mesma coisa. Só acho que minha cola secou, mas deixa eu ver aqui. Sim, da cola. Essa cola, ela evapora bem rápido. Então, você tem que trabalhar rápido com ela também. Ó, retinho e colo. Aqui eu já colei a parte do calcanhar, só vou ajeitando, ó. Fica bem certinho, gente, essa parte. Agora a gente vai prender, fazer a costura que eu falei com vocês, ó. Eu vou trazer essa linha maior, que eu vou usar pra costurar, pra parte de dentro, ó, na mesma direção do detalhezinho. Vou sair um pontinho à frente desse detalhezinho, trago aqui por dentro, pra dentro. Aí agora, ó, que a linha tá lá dentro, eu começo a trabalhar pontos baixíssimos, pegando dentro das duas alcinhas do ponto e dentro do buraquinho abaixo ali, dessas laçadinhas que a gente tem aqui. Aquelas laçadinhas brancas que a gente deixou. Então, a gente vai seguindo assim, desse jeito, ó. Abaixo da laçadinha tem o furinho ali. E aí, não aperta também, não precisa fazer ponto baixíssimo apertado não. E eu vou costurar tudo isso aqui. Na detalhezinho de trás é a mesma coisa. Assim que eu costuro também, desse mesmo jeito, tá? Eu vou fazer aqui o meu, termino de pregar o meu, tanto aqui a parte da frente quanto a de trás, e já volto. Olha, então eu fiz aqui o último pontinho, aí eu já puxo direto o fio e arremato a linha. Você pode trazer ela aqui pra baixo, ó, e arrematar nessa primeira carreirinha aqui, ó, por dentro, aqui, ó, pra não aparecer, tá bom? E é isso aí, o arremate eu já ensinei pra vocês como é que eu faço. Eu só vou fazer aqui o outro, pra gente já voltar aqui pra finalizar. Vamos colocar o ilhós e pregar só as etiquetinhas, colar, né? Já volto. Olha, antes da gente passar pra parte do ilhós, eu acabei esquecendo que ainda tem o último detalhezinho aqui, ó, pra gente fazer uma marcação mais forte aqui na sola, ficar bem certinho. A gente vai passar uma carreira de ponto baixíssimo, pegando assim, ó, o sapatinho desse jeito. Inicia aqui dessa primeira laçadinha que eu consigo ver aqui, ó, na sola, assim, desse jeito, ó, com a agulha desse jeito. Vou começar a trabalhar uma carreirinha de ponto baixíssimo. Deixa um pedacinho de linha grandinho pra você arrematar depois, ó, e vem aqui pra próxima laçadinha, pegando nesse sentido, faça um ponto baixíssimo. Vou contornar toda a solinha assim, desse jeito. Não aperta, tá? Pra não ficar repuxando, delimitando, né? Aqui não deixando esticar essa parte da solinha, não ficar elástico, tá bom? Então, o que acontece? Eu vou terminar aqui de fazer o meu contorno e volto aqui no final, tá bom? Olha, eu cheguei aqui na parte que não tem laçadinha disponível. Então, a gente vem, ó, como aqui tá pertinho já, eu venho direto pro primeiro ponto que eu fiz, ó, dentro da mesma, onde eu enfiei pra fazer o primeiro ponto, e faço um ponto baixíssimo aqui. E dentro do mesmo espaço onde eu fiz o primeiro ponto, no mesmo lugar, ó, em cima do primeiro ponto, eu faço mais um ponto baixíssimo, para fechar bem certinho aqui essa parte. Então, agora a gente só corta o fio e arremata as linhas. Eu vou puxar ela aqui para baixo, essa linha aqui,
para dentro desse próximo ponto, eu puxo direto aqui, entro dentro do ponto, puxo direto aqui. E essas duas linhas eu vou arrematar. Uma pra cá e a outra pra cá. Então, ficou assim, ó. Bem demarcadinho, bem marcadinha a nossa solinha, ó. Faz com que fique mais certinho aqui, olhando aqui, ó. A divisão. Olha, e é óbvio que eu ainda vou modelar aqui o sapatinho, tá? Vamos colocar o ilhóis agora. Olha, é bem fácil, tá? O buraquinho já vem proporcional do tamanho que a gente precisa, ó. Enfiou, ficou. Aí agora a gente só aperta com o nosso alicate. Mas como esse ilhóis é colorido, eu uso um plásticozinho por cima assim, ó. Pra não descascar ele, tá? Antes de apertar, eu faço isso, porque senão pode danificar, né? Ó. Vou posicionar o alicate no lado certo e só aperto. Apertei, aí aqui, ó, vocês veem que não estragou nada. Olha que eu apertei bastante aqui. Então, assim que eu faço, para poder colocar o ilhóis colorido. Eu vou terminar de aplicar aqui os meus ilhóis, ó. É só isso que você tem que fazer. E já volto. Olha, agora eu vou colar as etiquetinhas. Eu colei uma aqui na linguetinha e uma aqui na parte de trás, tá? Ó, eu só passo cola aqui, ó, nas duas pontinhas. É bem fácil de pregar. Essa cola gruda mesmo, não desgruda, tá? De jeito nenhum. Ah, só se rasgar, né? Claro. Aqui no tecido de algodão. Então, eu colo assim. Bem simples de colar. Eu tô pra receber, gente, etiquetas sem os furinhos, porque eu pedi com furinho achando que iria ter coragem de costurar, mas não tenho não. Eu prefiro colar. Aí vai vir agora sem os furinhos. Quando chegar, vou fazer vídeo aqui mostrando pra vocês. E eu pedi também mais um formato, né, pra ter mais opção. Tem vários formatos lá, vários jeitos de fazer etiqueta, mas eu prefiro ficar no básico, né? Então, aqui tá presinha, coladinha a minha etiquetinha. Vou colar aqui a de trás e já volto. Bem, agora nós vamos ir para a parte de modelar e colocar os cadarcinhos. Eu já tenho aqui as etiquetinhas colocadas. Ai, não gosto de modelar. Não é obrigado, tá? Eu vou pegar aqui a minha palmilhinha, que eu uso somente mesmo para modelar, mas caso queira manter a palmilha dentro do sapatinho, também é ótima opção. Então, eu vou colocar aqui, ó, a palmilhinha aqui dentro. Ajuda bastante, tá, gente? Na hora de modelar, porque o moldezinho não tem fundo, então ela ajuda a bloquear, né? De modo que não fique atrapalhando aqui, descendo, né? Fica feio. Então, eu ponho a palmilha, ponho o molde dentro e já vou colocar o cadarcinho para vocês verem como que eu coloco. Mas antes de colocar o cadarcinho, eu já vou umedecer aqui a linguetinha do tênis, para eu poder conseguir aqui modelar melhor. Então, ó, aqui no meu sprayzinho só tem água, tá? Não tem outro tipo de mistura, não. Eu molho mesmo, tá? Não tem pena, não. Tem que regular aqui que tá vazando água demais. Ó, aí eu já vou deixar aqui posicionadinho, bem certinho, parte de bico. E agora eu vou colocar o cadastro. Como eu já umedeci a linguetinha, fica mais fácil para modelar depois. Ó, eu pego as duas pontinhas e vou de fora para dentro com elas. Quase todas as aulas eu ensino, gente. Ou melhor, acho que todas as aulas que tem cadastro eu ensino. Aí puxo pra cima, uno as pontinhas e puxo assim pra cima, de modo que regule aqui, ó, pra ficar na mesma largura aqui, mesma altura, né?
lá, como é que a gente fala? Vou fazer um xizinho e vou vir, ó, de fora pra dentro, novo. Como eu sempre explico, a gente vai fazer isso até no último furinho, desse jeito, ó, xizinho. Ó. E aqui nesse último, para dar pro cliente, entra com a pontinha diferente aqui, ó. Você vai de dentro para fora. E para tirar foto, de fora para dentro, tá? Porque aí você consegue esconder o cadarço melhor, passando ele aqui direto, ó, pela linguetinha e prendendo já a linguetinha aqui no lugar certo para ela ficar em pezinho, ó. Igual eu tô fazendo aqui. Aí fica bem mais fácil você tirar fotinha depois. Fica mais bonitinho, eu acho. Porque eu não gosto de dar laço não, gente, no sapatinho pra tirar foto não. Eu gosto de deixar assim. É raro eu dar um lacinho no sapatinho. Ó, então aqui coloquei o cadarço e agora eu vou continuar modelando aqui o sapatinho. Essa modelagem, muita gente chama de blocagem, tá? A mesma coisa, que é o ato de você alinhar, né, alguma coisa. Eu vou estar alinhando essas linhas, alinhando de forma que fique tudo do mesmo jeitinho, né? Então, não está errado chamar de blocagem. Ó, aqui na parte do detalhezinho do bico também, gente, eu molho mesmo, tá? Não vou umedecer só não, é molho. Não economizo água não. Ó, aqui, ó, pega e faça assim. Põe o dedo aqui pra apoiar, ó, e vem assim, desse jeito aqui na parte de trás. Aí vou puxando. Espera absorver um pouquinho essa água pra você conseguir modelar melhor. Aqui, deixar mais ou menos posicionado igual, ó. Vou apertando com o dedo. Se você não tiver o molde assim, não tem problema. Você consegue modelar só assim, ó. Apertando assim. Desse jeito, tá? Dá tranquilo também. Já ensinei na aula anterior. Na aula desse tênisinho aqui, ó. Tá? Como é que faz sem o molde. Então, gente, é só isso, tá? Eu vou continuar modelando o meu aqui e já volto pra gente finalizar a aula. Bem, então tem aqui, ó, prontinho, os dois pezinhos, é isso mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Fiz com muito carinho e de maneira, assim, prática, né? Para que vocês consigam produzir em tempo menor, tá bom? Beijos, beijos e até um próximo vídeo.